Salve galera, muito bem-vindo ao meu canal, vocês estão no primeiro vídeo do meu canal. E para comemorar, nós vamos comemorar com um conteúdo muito pesado que vocês pedem muito e com um convidado mais do que especial. Meu amigo querido, Dr. Gabriel Kaminski, doutor em Ciências Farmacêuticas. E aí, Gabriel, manda um duplo bíceps pra galera aí. Só pra passar vergonha. Conta um pouquinho pro pessoal aí a sua trajetória, não só catedrática, como também no esporte. Galera, eu comecei cursando farmácia, fiz farmácia, me formei em farmácia bioquímica, depois mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas e desenvolvi parte da pesquisa do meu doutorado no Instituto de Quantum Nanotecnologia, lá no Canadá. E dentro do esporte, comecei preparando primeiro bodybuilder, só bodybuilder pesado, acabei também preparando mulheres e hoje em dia eu preparo atletas de todas as categorias e tenho troféus aí nacionais e internacionais. Lembrando que você tem um exército de mulheres também, né, Gabriel? Exclusivamente, isso é muito raro, nós conhecemos muitos preparadores de homens. Você é um preparador de atleta pesado, heavyweight pesado, como James, como Lins, por exemplo, mas você também tem um exército de mulheres aí, né? Então, eu costumo brincar que eu tenho uma fábrica de deusas, né? Então, hoje em dia a gente tem várias atletas. Comecei preparando, na verdade, musas fitness, depois várias atletas conheceram minhas musas, começaram a me procurar para preparação para campeonato, e aí eu comecei a ter um paradoxo aí de atletas musas, mulheres extremamente femininas, a gente chama elas de unicórnias porque elas não têm cara de cavalo, e do outro lado os bodybuilder pesado como James Bond e o Thiago Lins. Bom, o tema hoje é um tema muito pertinente às ciências farmacêuticas. Nós vamos falar um pouco sobre o hormônio peptídeo GH, ou também conhecido cientificamente como somatropina. O hormônio peptídeo do GH, ele faz parte de uma outra classe, pessoal. Ele não faz parte dos hormônios esteroides, dos hormônios derivados da testosterona, do DHT, entre outros. Eles são hormônios fragmentados de peptídeos, ou seja, de aminoácidos. Todo GH ou outro hormônio peptídeo que tem esse nome peptídeo vem porque ele tem uma molécula de NH2. Na indústria farmacêutica nós chamamos eles de biotechs, produtos de biotecnologia. É uma ciência muito diferenciada para produzir somatropina, para produzir GH, é algo muito complexo, tanto que no Brasil não existe nenhuma indústria que fabrique o princípio ativo somatropina aqui no Brasil. Qualquer GH que você vê aqui no mercado sendo utilizado por pacientes são importados. Muitos da Europa, Alemanha, Dinamarca, entre outros países, muito da Índia e muito da China, muito mesmo da China, né, Gabriel? Com certeza. Então o GH é uma sequência de 191 aminoácidos. Alguns laboratórios que possuem menos tecnologia, porque ele é desenvolvido através de crescimento celular, né? cepas a gente chama. Alguns laboratórios que têm menos tecnologia acabam produzindo um GH com 192 aminoácidos, um a mais, e isso pode até gerar algumas reações alérgicas e você produzir anticorpo contra o GH, e aí você perde esse GH. Então é bom ficar esperto na tua fonte de GH, normalmente isso de GH chinês. Já não acontece com GHs europeus, como da Alemanha, da Suíça, desses outros países. E ele é produzido naturalmente no nosso corpo. O GH é o hormônio do crescimento, então ele é muito produzido na infância e adolescência e após atingir a idade adulta a gente começa a diminuir a produção dele. Na verdade a gente não diminui a produção, mas sim a secreção do GH. Então o GH você produz até morrer. Ele fica armazenado na tua pituitária, que fica bem na base, no centro do cérebro, e ele é secretado a alguns estímulos. Então, por exemplo, o treinamento com pesos estimula a secreção de GH. O sono estimula a secreção de GH. Jejum estimula a secreção de GH. Então existem vários estímulos para a secreção do GH. Contudo, com o avançar da idade, a gente começa a diminuir a secreção dele. Ele está lá armazenado, mas a gente não libera ele. Isso é importante porque você atinge a idade adulta e você não quer que continue crescendo, né? Geralmente o pessoal até fala que um dos efeitos colaterais do GH é que as mãos, pés, nariz e orelha continuam crescendo. Então quem faz uso de doses muito altas acaba tendo que trocar o tamanho do tênis com o tempo. Eu tenho 39 de pé, então você pode ver que eu quase não tomo GH. Não tomou nada a vida inteira. Bom, é muito boa essa explicação do Gabriel e deu para vocês terem uma boa ideia. E um detalhe interessante.
Você não continua crescendo se você tomar o hormônio GH exógeno, tá? Em estatura, infelizmente, para algumas pessoas principalmente. Porque não depende só da produção de GH, você também depende da produção de cartilagem para aumentar a estrutura óssea. Se você, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas se você for estudar o fenômeno físico e químico da produção óssea do seu corpo, o fenômeno físico-químico disso, ele tem uma estrutura de minerais como o cálcio, mas ele tem uma complexibilização através de outras substâncias que o seu corpo deixa de produzir, então não adianta você só tomar o GH. O GH é uma das substâncias que fazem você crescer, você depende de outras coisas. Mas nós estamos aqui para falar de GH exógeno, o hormônio do crescimento que você compra na farmácia. O Gabriel já deu uma explicação muito importante para vocês. Existe diferença sim entre um GH chinês e um GH europeu. Óbvio que os preços já justificam essa diferença. O mais preocupante é que você pode utilizar um GH de uma fonte ou de uma indústria que não tenha a mesma tecnologia de uma indústria de ponta e o seu corpo não utilizar esse GH achando que esse hormônio de crescimento ele é um elemento estranho no seu corpo e ele começa a combater esse GH e você não absorve ele e ele não vai para o fim terapêutico correto e você acaba não tendo resultado. Existem muitos mitos em relação ao GH, Gabriel. Dentre eles, o risco de câncer. Por que se associa tanto o uso do GH com o risco de câncer? Então, como o próprio nome do GH diz, ele é um hormônio que estimula o crescimento, né? E o que é o câncer? O câncer é um crescimento celular fora de controle, descontrolado. Então, por dia, nós temos uma média de morte de 50 bilhões de células no corpo e a gente precisa produzir novas 50 bilhões de células no corpo. Quando você é criança, você tem um equilíbrio diferente, você produz mais células do que morrem, porque você está crescendo. Quando você atinge a idade adulta, você começa a produzir, a equilibrar essa produção com a morte celular, e se você tiver uma produção acima, você tem na verdade um crescimento exagerado que a gente pode chamar de tumor. Qual que é a diferença dos tumores então? O tumor benigno é quando há um crescimento celular que fica dentro de um único tecido ou órgão, então ele não invade outros. Cresce algum determinado órgão, cresce algum tecido, mas ele não se espalha pelo corpo. Já o tumor maligno é quando você tem um crescimento celular descontrolado que se espalha para outros tecidos. Porque uma célula cancerígena cai na corrente sanguínea e aonde ela parar, ela vai começar um novo crescimento tumoral. Então muito se especula do GH a respeito do crescimento tumoral porque o GH estimula o crescimento celular. Mais do que o GH, na verdade, o IGF-1. O IGF-1 é um outro peptídeo e ele é produzido em resposta à secreção de GH. Então quando você aplica o GH ou quando sua pituitária secreta o GH, esse atinge a corrente sanguínea e quando chega no fígado, o fígado produz IGF-1, que é um fator de crescimento similar à insulina, Insulin-like Growth Factor 1. Existe o 1 e o 2. O 1 é o principal para a gente. É o IGF-1 que seca, é o IGF-1 que faz crescer. E muitos estudos mostram que células cancerígenas possuem muitos receptores de IGF-1. Então elas acabam fazendo uma utilização maior desse peptídeo que está na circulação sanguínea e por isso tem o crescimento tumoral. Mas é importante a gente salientar que não existe nenhum estudo que demonstre causa e efeito. Não tem como provar que o IGF-1 que causa o câncer ou que é o GH que causa o câncer, porque o câncer ele é causado por erros de divisão celular. Então quando nós temos uma divisão celular, uma célula vai morrer e a outra vai sobreviver. A gente tem uma duplicação do DNA para que cada célula siga a sua vida com uma fita de DNA. Então a cópia ela é feita para duplicação e quando você tem um erro na cópia do DNA, a gente chama de mutação. E aí quando você tem uma célula com mutação, essa célula começa a gerar erros. E aí é um acúmulo de erros que causam tumor, não é um único erro. Então assim, o tumor, o câncer, não é causado pelo GH. Mas uma vez que você tenha uma mutação que gera um tumor, ela sim pode utilizar o hormônio do crescimento para crescer mais rápido. Aí você atingiu o ponto. É isso o ponto que o Gabriel falou. Pessoal, não existe nenhum estudo científico que comprove que um usuário de hormônio do crescimento
adquiriu câncer pelo hormônio do crescimento? O problema é que a célula cancerígena ela tem uma afinidade tremenda com o hormônio de crescimento, na verdade com o IGF-1. E se você possui dentro do seu corpo alguma célula cancerígena, já existem estudos comprovados que foram feitos com pacientes que possuíam histórico de câncer e uso paralelo de GH para fins terapêuticos diversos. A pessoa precisava do hormônio de crescimento e o que aconteceu? Essa pessoa começou a aumentar o número de células cancerígenas no corpo. Ou seja, se você não tem câncer, até hoje ninguém criou um estudo dizendo que você vai desenvolver um câncer usando GH. O problema é que se você tem um histórico de câncer na família, ou até mesmo uma célula cancerígena no seu corpo que ainda não está desenvolvida, o risco de você dinamitar essa célula com uma bomba de IGF-1 e aumentar tremendamente a produção dela e esse câncer te matar é muito maior, porque já existe estudo que prova que essas células têm uma afinidade muito grande com o IGF-1 que você está secretando pelo GH que você está ingerindo. É importante também salientar que a proporção que se diz hoje em dia das contribuições para o surgimento de um tumor é que apenas 15% é genético, 85% é estilo de vida. Então, várias atitudes podem causar câncer, como cigarro, como bebida, são estímulos para você desenvolver o câncer que você provavelmente teria, né? Então a gente trabalha com probabilidade. Você tem um histórico familiar, você já tem uma mutação genética e se você favorecer isso, você vai ter o tumor. Agora, outras atitudes como exercício físico combatem o crescimento tumoral ou consumir alimentos ricos em antioxidantes, como vegetais. Então, o interessante é que as pessoas que geralmente fazem uso de GH exógeno com fins de performance, elas já estão combatendo o câncer de outras formas, porque já são pessoas que têm um estilo de vida saudável. Então elas já se alimentam bem e elas já fazem exercício físico. Então existe uma compensação aí. Inclusive, Gabriel, algo muito interessante que a gente precisa salientar aqui está em relação às doses. No fisiculturismo se criou o conceito de low doses e high doses para GH. Não, então eu vou tomar 4 I de GH apenas, porque aquele louco lá tá tomando 12 I de GH e esses 12 I de GH esse cara vai acabar adquirindo um câncer. As pessoas, por exemplo, uma criança quando está em tratamento contra o nanismo, ela não tem uma dose inferior a 12 UI. É uma dose inferior a 12 UI, eu não conheço. Você conhece histórico de doses inferiores a 12 UI para um tratamento de nanismo? Tanto que assim, muitas pessoas acabam até adquirindo dos pais das crianças, né? Porque sobra GH, porque o tratamento é com doses que dentro do fisiculturismo a gente diz que é dose alta. 12, 16, 18 I. Mas isso a gente tá falando de GH de farmácia. De farmácia, do bom. De GH de laboratório. Então assim, geralmente um GH que você não conhece a procedência já é subdosado. E aí quando você fala de 12 UI de farmácia, você está falando de mais de 30 UI dia de um chinesinho, por exemplo. E você vê que, por que para criancinha de 12 anos isso não faz mal e faria mal para um bodybuilder pesado? A criança lá atrás ela não poderia ter risco de câncer da mesma forma? Com certeza. Mas é aquilo que você falou, o câncer está muito mais ligado aos hábitos. Então, você com 40 anos de idade, você com 30 anos de idade, você pode ter aprontado muito mais na sua vida do que isso. Então, você, por exemplo, fique mais atento ao estilo de vida que você leva e aos hábitos que você tem quando você é jovem, do que, porventura, acreditar que é a somatropina que, de repente, um atleta utiliza. A somatropina pode ser o maior inimigo de você, usuário de GH. Se você tiver algum tipo de célula cancerígena ali, ó, quietinha, começando um trabalho. E nesse caso, se a pessoa já possui uma célula cancerígena, já possui mutação, não importa se é low dose ou não. Qualquer uso de GH vai favorecer o crescimento tumoral nela. Então, não existe essa de, não, vou usar uma dose baixinha sempre e não vai dar nada. Se você tem propensão a ter câncer, se você já tem um tumor crescendo, e é mais normal do que a gente imagina isso, você vai sim estimular o crescimento desse tumor mais rápido. Não quer dizer que o GH causou crescimento, mas é vai ser mais rápido. Agora uma pergunta. Gabriel, eu
gostaria de conhecer melhor o meu corpo e saber se eu sou uma pessoa propensa ou não a ter um risco de câncer. Existem exames específicos laboratoriais que me trazem esse tipo de informação? Com certeza. Existem alguns exames genéticos que custam muito caro, coisa de mais de 5 mil reais, para pesquisar mutações comuns que geram câncer. E existem alguns exames sanguíneos que são caros também, mas não tão caros, para você saber se você tem algum princípio de tumor em algum lugar do seu corpo. Então, por exemplo, CEA, que é o carcinoembrioma, é um câncer, é um exame muito utilizado para ver se existe alguma célula cancerígena em algum lugar do seu corpo e já prever se você vai ter câncer ou não. Existem também alguns bem típicos femininos, como o CA19-9, CA15-2, que são marcadores tumorais de tumores comuns em mulheres, como por exemplo de útero, de ovário, de mama. E para homem o PSA, que é o câncer mais comum em homem, que é de próstata. Então você consegue monitorar numa guia, num pedido normal de exame, se você conversar com o seu médico e pedir para monitorar se você tem predisposição ou se você está tendo algum crescimento tumoral, que você não sabe, porque é uma doença silenciosa, o médico pode requisitar. Inclusive de tireoide, que também é outro câncer muito comum. Então você pode pedir esses exames sanguíneos quando você vai fazer um exame normal, por exemplo, você vai dosar teu colesterol, você já aproveita aquele dia de coleta e você já vê se você tem predisposição e se você tem algum tipo de câncer se desenvolvendo do seu corpo. E esses exames, Gabriel, são exames que qualquer laboratório médico pode fazer. Esses exames são convencionais. Esse mapeamento genético que você falou, o Brasil não tem condição de fazer. Você colhe a amostra e manda para a Europa ou para os Estados Unidos. Agora, esses marcadores que você disse, esses nós temos condições de fazer aqui no Brasil. E eles são geralmente cobertos pela assistência médica para quem tem assistência médica. Ou seja, voltamos na mesma conversa de sempre. O segredo de um atleta hormonizado é acompanhamento médico e laboratorial, para ele entender o que está acontecendo com o corpo dele e trabalhar alguma solução antes da casa cair. Com certeza. Sempre lembrando que a prevenção custa muito mais barato do que remediar algum erro que você cometa. Então é sempre bom você já evitar que você venha a ter esse tipo de problema do que de repente se deparar com uma quimioterapia daqui a uns anos. Gabriel, passa para o pessoal, por favor, o seu Instagram. E tem vaga de consultoria aberta? Então, vaga não tem. Não tem. Mas pega o direct, manda o Instagram e quando tiver vaga aberta você manda um recado pro pessoal aí no seu direct. Com certeza, o pessoal fica de olho aí que eu tô para anunciar às vezes alguns. É raro, hein? Nunca é raro, mas aí é quando a gente precisa de atleta, né? Tá bom. Filho, coloca aqui o Instagram do Gabriel Kaminski, pessoal, sigam ele tem sempre bastante informação para vocês. Nós fazemos parte do time de expert da Integral Médica. Pessoal, se você curtiu, se inscreva, por favor, você vai receber a notificação. Teremos outros vídeos, inclusive com o Dr. Kaminski, falando mais sobre esses assuntos e outros, porque nós vamos tratar aqui sobre farmacologia e bioquímica, uma área da ciência muito importante e que o Gabriel, como farmacêutico, como químico, nós estamos trazendo um assunto sem hipocrisia, mas também sem apologia. Esses medicamentos são medicamentos validados e que existem aí para fins terapêuticos. E é muito importante que você os conheça muito bem, beleza? Deixa seu like, comentário construtivo e fala pra mim o que você gostaria de ouvir e assistir aqui e aprender um pouco, tá bom? Tamo junto, galera, é nóis!